pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trouxe alguns exercícios para consolidarmos o que aprendemos na aula passada. Na aula passada falamos especificadamente sobre as propriedades físicas das substâncias, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E também vamos interpretar gráficos, que é muito importante quando estamos a estudar este assunto. Vamos lá? O primeiro exercício, já vamos trabalhar com o gráfico. E primeiramente, o próprio enunciado diz: o gráfico seguinte representa a curva de aquecimento de uma amostra de água. Primeiramente, refere o nome do gráfico. Olha, na aula anterior, eu já disse que o nome do gráfico, que representava da maneira, concreta, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, mas não somente, também pode ser o ponto de solidificação e o ponto de condensação. E além disso, se é uma substância pura ou não, por mostrar a temperatura de acordo com o intervalo de tempo, é o gráfico. O nome do gráfico é temperatura, tempo. E uma maneira de fixar este nome é porque no gráfico nós temos a temperatura em função do tempo. Ou seja, aqui, quanto maior a temperatura, maior o tempo, e quanto maior o tempo, maior a temperatura. Por quê? Porque aqui estamos a falar do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Ou seja, sempre aumenta a temperatura. Como assim? O ponto de fusão é a temperatura a qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura a qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Se perceberem, para nós pegarmos uma substância sólida e passar para o líquido, e do líquido passar para o gasoso, nós sempre precisamos aumentar a temperatura, não é mesmo? E também em função do tempo. Por quê? Porque imagina que temos uma água dentro de uma panela. Uma panela com água. E vamos colocar essa panela sob a ação do fogo. Quanto maior o tempo que essa panela estiver no fogo, maior vai ser a temperatura da água, não é mesmo? Portanto, quanto maior o tempo, maior a temperatura. Neste caso, sim. Neste caso, estamos a tratar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, sim. Ok? Representamos com este gráfico. Mas há exceções, como por exemplo o ponto de solidificação e o ponto de condensação. Por quê? O que é solidificação? É quando a substância passa do estado líquido para o estado sólido. E o que é condensação? É quando a substância passa do estado gasoso para o estado líquido. Então, para uma substância passar do estado líquido para o estado sólido, nós precisamos diminuir a temperatura. E para uma substância passar do estado gasoso para o estado líquido, também precisamos diminuir a temperatura. Por exemplo, quando vamos congelar a água está no estado líquido e quando colocamos para congelar, nós colocamos em temperatura baixas, não é? Para passar a água do estado líquido para o estado sólido. Passar a água do estado líquido para o estado sólido, colocamos em temperaturas mais baixas e a congelamos. Portanto, quando falamos do ponto de fusão e ponto de ebulição, a temperatura só aumenta, ou seja, maior a temperatura. Agora, quando estamos a falar do ponto de solidificação e do ponto de condensação, menor a temperatura. Lembrando que o ponto de fusão e o ponto de solidificação é o mesmo, porque o ponto, quando falamos do ponto, falamos a temperatura a qual acontece esse estado físico. Pronto. E a temperatura a qual acontece a fusão e a solidificação é igual. A temperatura que acontece a ebulição e a condensação é igual. Qual que é a diferença? É que uma nós aumentamos a temperatura e outra nós diminuímos a temperatura. Neste caso, neste exercício, estamos a falar da água pura. Então, por exemplo,
Nós sabemos que o ponto de fusão da água destilada, água pura, é 0 graus, ou seja, a partir de 0 graus a água passa do estado sólido para o estado líquido. Abaixo de 0 graus a água está no estado sólido. Acima de 0 graus a água está no estado líquido, porque a temperatura sempre aumenta. Agora imagina que nós estamos a diminuir a temperatura e a água está no estado líquido. Mas quando atinge 0 graus, ela passa por estado sólido, ok? Ou seja, é a mesma temperatura, só que um aumento da temperatura é o mesmo ponto, a mesma temperatura que acontece a fusão e a solidificação, só que a temperatura só aumenta, só vai para cima, o ponto de fusão só aumenta, só vai para cima, por isso mesmo, a 0 graus a temperatura passa para o estado líquido, só que o ponto de solidificação, a temperatura diminui, por isso a 0 graus a temperatura passa para o estado sólido. O ponto de ebulição e o ponto de condensação é a mesma coisa. No caso da água, a 100 graus, a água passa do estado líquido para o estado gasoso, mas sempre aumenta a temperatura. Mas também é a 100 graus que a água passa do estado gasoso para o estado líquido, mas com uma diminuição de temperatura. Portanto, no caso do ponto de fusão e do ponto de ebulição, neste gráfico temperatura-tempo, quanto maior o tempo, maior a temperatura. Okay? Quando estamos a nos retratar ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição. Entretanto, quando nos referimos ao ponto de solidificação e ao ponto de condensação, é ao contrário. A temperatura começa no ponto mais alto e vai diminuindo com o passar do tempo, porque nós estamos a resfriar a substância. Por isso mesmo que solidificamos e fazemos uma condensação da substância. Com o tempo, nós diminuímos a temperatura. Portanto, temperatura-tempo, ponto de fusão, ponto de ebulição, maior temperatura, maior tempo. Sempre, quando retratamos ponto de fusão, ponto de ebulição, maior temperatura, maior o tempo. Mas, quando falamos do ponto de solidificação e ponto de condensação, é ao contrário. Maior temperatura, só que quanto maior o tempo, menor a temperatura. Okay? A temperatura começa nos seus valores mais altos, mais ao longo do tempo, a temperatura, o valor da temperatura vai diminuindo. Agora, se trata-se de uma substância pura. Antes, uma coisa muito interessante. Se estamos a falar do ponto de fusão e ponto de ebulição, porque os valores do gráfico só aumentam, consoante aumenta o tempo, aumenta também a temperatura. Então, estamos a citar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Nós temos dois valores que estão constantes. Qual? Nós temos 0 graus, é um valor constante durante um intervalo de tempo, e temos 100 graus, que é outro valor constante durante um intervalo de tempo. Por isso mesmo, podemos falar que aqui que acontece os pontos. Como assim é aqui que acontece os pontos? É aqui que acontece as mudanças de estado físico. Porquê? Porque temos uma temperatura constante no intervalo de tempo. 100 graus constantes no intervalo de tempo. Isso mesmo, é aqui que acontecem as mudanças de estado físico. Portanto, esses são os pontos, não é? Ou seja, são as temperaturas. Mas estamos a nos referir a qual ponto? Ao ponto de fusão ou ao ponto de ebulição? É só pensar. Qual dos pontos tem uma temperatura maior? O ponto de fusão ou o ponto de ebulição? Nós precisamos de uma temperatura maior para passar do estado sólido para o estado líquido, ou precisamos de uma temperatura maior para passar do estado líquido para o estado gasoso? Precisamos de uma temperatura maior. Nós estamos a falar de temperaturas maiores no ponto de ebulição. Olha só, ponto de fusão da água, 0 graus. É muito baixo. Ponto de ebulição da água, 100 graus, é muito alto. Porquê? Porque é a passagem do líquido para o gasoso. Nós estamos a citar temperaturas muito mais altas. Portanto, o ponto de fusão é menor do que o ponto de ebulição. O ponto de fusão é menor do que o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é maior do que o ponto de fusão. Os valores do ponto de fusão são menores do que o do ponto de ebulição, sempre. Portanto, 100 graus só pode ser ponto de ebulição e 0 graus só pode ser ponto de
fusão. Se trata-se de uma substância pura. Sim, nós estamos a falar de uma substância pura. Por quê? Porque nós temos uma temperatura constante no intervalo de tempo. Temos 0 graus constantes entre T1 e T2. Temos 100 graus constantes entre T3 e T4. Portanto, sim, é uma substância pura. E por conta de ter temperaturas constantes, intervalo de tempo, que nós conseguimos ter um número fixo por ponto de fusão, por ponto de ebulição. Porque imagina que nós nunca tivéssemos uma temperatura constante ou igual. Nós não conseguiríamos definir nem dar um valor exato para quando acontece a mudança de estado físico. Porque o valor nunca é constante, o valor sempre varia. Nós nunca temos um valor constante em que podemos, um valor constante, por isso mesmo, diferente dos outros, que só aumenta. E por isso mesmo, por conta de não ter um valor constante, nós não podemos pegar um valor fixo e falar que é aquele que está acontecendo alguma mudança. Ok? Aqui nós temos um valor constante, que é diferente de todos os outros, que sempre aumenta. E por isso mesmo podemos falar que aqui que está a acontecer a mudança de estado físico, o que é diferente de uma mistura de substâncias. Que nós não temos um ponto de ebulição nem ponto de fusão, porque a temperatura não é constante. Nós temos várias temperaturas e por isso mesmo não tem nada que diferencie, não tem nada constante que podemos falar que é um ponto de ebulição ou um ponto de fusão. Além disso, a substância pura é constituída pelos mesmos corpúsculos. Logo, se comportam de uma maneira igual, sempre quando submetido a certa temperatura. Ok? Agora, vamos designar os significados aos instantes e as letras. Nós temos o instante T1 e T2. E já dissemos que o instante T1 e T2 é quando acontece o ponto de fusão. O ponto de fusão acontece entre intervalo de tempo de T1 e T2, ou seja, acontece no início de T1 e no fim de T2. Início de T1, final de T2, intervalo de tempo, que acontece o ponto de fusão. A mesma coisa com a letra D. T3 e T4 é onde acontece o ponto de ebulição. Intervalo de tempo que acontece o ponto de ebulição. Início do T3, final do T4, intervalo de tempo do ponto de ebulição. O ponto de fusão começa no T1 e termina no T2. O ponto de ebulição começa no T3 e termina no T4. Ok? Agora, T1 até T3 é quando a substância passou totalmente, e já vamos ver isso melhor, passou totalmente para o estado líquido até mesmo chegar ao estado gasoso. Já vamos ver isto, porque agora vamos dar nomes, entre aspas, às letras. Como assim? E também podemos falar que entre T2 e T3 que a substância esteve no estado líquido. Por quê? Porque o ponto de fusão é a temperatura a qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Aqui é 0 graus. Menos 3 não é abaixo de 0? Sim. Portanto, aqui, na letra A, a substância esteve no estado sólido, que é menos 3. Acima de 0 esteve no estado líquido. Por isso mesmo podemos falar que C está no estado líquido. Então, entre T2 e T3 está no estado líquido. E B. Olha só, o ponto de fusão é 0 graus, ou seja, a temperatura a qual começa a acontecer a mudança de estado físico. Portanto, no ponto B, enquanto a temperatura é constante e enquanto temos o ponto de fusão nesse intervalo de tempo, significa que coexiste dois estados físicos. Neste caso, é o sólido mais o líquido, porque estamos a tratar do ponto de fusão. Existe o sólido mais o líquido. Enquanto temos uma temperatura constante, o valor da temperatura é igual ao ponto de fusão, e então aqui nós temos 0 graus, enquanto temos 0 graus constantes no intervalo de tempo, está a acontecer uma mudança de estado físico. Por isso mesmo, existe o sólido mais o líquido ao mesmo tempo. Depois que aconteceu totalmente a mudança de estado físico, o valor parou de ser constante, ou seja, acabou o ponto de fusão, acabou a fusão e já está totalmente no estado líquido. A mesma coisa acontece com a linha D. Nós temos líquido mais gasoso, ou
seja, os dois coexistem. E não é existe totalmente o gasoso. Na letra D está a existir a mudança, está a existir o início, a mudança de estado físico em si. Quando acaba totalmente sob estado físico, já está no estado gasoso. Enquanto existe e está a acontecer a mudança de estado físico, a temperatura é constante e o valor da temperatura é igual ao valor do ponto de ebulição, 100 graus. Agora temos uma questão da Unicamp. Entretanto, o enunciado é muito grande e eu resumi ele para caber aqui no quadro. Entretanto, mesmo assim, eu vou ler o enunciado inteiro. Então, em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 graus. Estima-se que na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo, material usual à época. O chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas. Sabendo que o ponto de fusão do chumbo é de 327,5 graus e o seu ponto de ebulição é de 1750 graus, identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Ok. Importantes conceitos que já temos agora. Um incêndio teve temperaturas de até 800 graus, ok? No máximo. O ponto de fusão do chumbo é 327,5 graus. E o ponto de ebulição é de 1750 graus. Coisas para ter em mente. Olha só, ponto de fusão é quando o chumbo passa do estado sólido para o estado líquido. E para que isto aconteça, precisamos ter uma temperatura superior a 327,5 graus. E isto aconteceu no incêndio. Por quê? Porque a temperatura máxima que aconteceu no incêndio foi 800 graus. Portanto, houve um ponto de fusão. Mas será que houve um ponto de ebulição? Porque o ponto de ebulição é 1750 graus. Só que o incêndio só atingiu 800. Portanto, houve ponto de ebulição? Não, não houve ponto de ebulição. Portanto, esta informação já foi excluída. Ok? Porquê? Porque o incêndio só atingiu 800 graus, mais o ponto de ebulição é 1750. Portanto, o chumbo não passou por estado gasoso, então nós não vamos precisar colocar isto no gráfico, porque o gráfico é só para falar e retratar e demonstrar como que o comportamento do chumbo durante o incêndio. Outra coisa para também termos em conta. O incêndio, primeiramente, não tinha uma grande temperatura, certo? Primeiramente, o chumbo estava no estado gasoso, no estado sólido. O chumbo estava no estado sólido. Entretanto, foi aumentando a temperatura e o chumbo passou para o estado líquido. Ok? Só que depois o incêndio foi aumentando ainda mais de temperatura até atingir 800 graus. Só que o incêndio atingiu no máximo 800 graus durante um tempo, ou seja, durante um intervalo de tempo. Então, nós podemos falar que aqui vamos ter até agora duas temperaturas constantes no gráfico. Porquê? Vamos ter uma temperatura constante quando falamos da passagem do chumbo do sólido para o líquido, porque é uma mudança de estado físico, mas também vamos ter outra temperatura constante, que é o incêndio, porque o incêndio atingiu 800 graus e ficou nessa temperatura
termo. Ok? Então, inclusive, vou até colocar uma seta aqui embaixo do líquido para mostrar que também vai ser algo constante. Vamos ter, vai estar no estado líquido a temperatura de 800 graus de maneira constante. Ok? Porquê? Porque o chumbo vai estar a 800 graus de maneira constante também, porque a temperatura máxima que foi atingida no incêndio. Mas depois se solidificou. Porquê? Porque apagou o incêndio. Então, aqui, a passagem do sólido para o líquido. O sólido para o líquido é o ponto de fusão. E o líquido para o sólido é o ponto de solidificação. Portanto, nós já vimos também antes que a temperatura a qual acontece o ponto de fusão é a mesma temperatura a qual acontece o ponto de solidificação. A diferença é que um aumenta a temperatura e o outro diminui a temperatura. Mas o valor é sempre o mesmo. Portanto, qual que é o valor que vamos colocar no gráfico que aconteceu o ponto de fusão? 327,5. Qual que é o valor no gráfico que vamos colocar que aconteceu o ponto de solidificação? 327,5. Assim, essa questão na Unicamp, nós temos respostas de múltiplas escolhas. Entretanto, nada melhor do que nós fazermos o nosso próprio gráfico e pensarmos por conta própria. Então, aqui nós temos o gráfico temperatura-tempo, como o próprio nome diz, temos variável temperatura-tempo. Então, nós temos aqui a variável temperatura e temos a variável tempo. Não especificou também no enunciado qual que é a temperatura, qual que é o tempo. Então, pronto, colocamos assim as variáveis, ok? Mas também poderíamos colocar, por exemplo, T em graus Celsius, porque também está a citar T em graus Celsius e também graus Celsius. Não sabemos se o tempo foi em horas, se foi em minutos, ok? Mas se tivéssemos essas informações completas, ainda poderíamos colocar as variáveis ainda com mais informações. Mas pronto. Nós temos a temperatura em função do tempo. Então, primeiramente vamos falar do ponto de fusão. Então, a temperatura vai aumentar. Depois vamos falar do ponto de solidificação. Depois a temperatura vai diminuir, porque obviamente apagou o incêndio. Então vamos lá. O chumbo estava no estado sólido, mas a temperatura foi aumentando ao longo do tempo. Chegou a temperatura 327,5. Mas sabemos que 327,5 é o quê? É o ponto de fusão. Portanto, aqui o chumbo começou a passar para o estado líquido. E por isso mesmo, a temperatura é constante. Depois do chumbo ter passado totalmente para o estado líquido, a temperatura começou a aumentar. Só que o chumbo o incêndio só atingiu 800 graus no máximo. Então o chumbo também só teve uma determinada temperatura no intervalo de tempo. Por quê? Porque aquele foi o valor máximo que ele atingiu e ele se manteve. Portanto, a temperatura foi igual durante o tempo. Depois apagaram o incêndio, então a temperatura diminuiu, atingiu 327,5 novamente. Só que como estamos a falar de uma diminuição, de uma descida de temperatura, nós estamos a falar da solidificação. Mas é constante, mesmo assim. Okay? É uma temperatura constante, mesmo assim. E depois ele se solidifica totalmente. E aqui nós podemos, inclusive, colocar, nós não sabemos qual é a temperatura do chumbo, sabemos que a temperatura máxima do incêndio foi de 800 graus e ele se manteve, e como a temperatura do externo também influencia a temperatura do chumbo, também podemos falar que a temperatura do chumbo foi igual durante um determinado tempo, assim como a temperatura do incêndio, mas também podemos falar que se manteve assim como a temperatura do incêndio. Então aqui o chumbo estava no estado sólido, 327,5, ponto de fusão, aumento de temperatura, estado sólido mais líquido. Aqui esteve no estado líquido, temperatura se manteve, ainda estava no estado líquido.
Depois a temperatura foi diminuindo, ainda estava no estado líquido, só que aqui coexistiu o líquido mais o sólido. Desceu ainda mais a temperatura e o chumbo passou totalmente para o estado sólido. Só que aqui sendo o ponto de solidificação e aqui sendo o ponto de fusão. Porque o chumbo passou diretamente do estado sólido para o estado líquido e aqui do estado líquido para o estado sólido, mas a mesma temperatura. O mesmo valor do tempo do ponto de fusão, o mesmo valor do ponto de fusão é o mesmo valor do ponto de solidificação. Outro exercício eu trouxe para entendermos melhor o que é uma propriedade física e porquê que o ponto de fusão e o ponto de ebulição trata-se de uma propriedade física. Então, primeiramente, classifique essas linhas em propriedade física ou química. Ok. Lembrando que a propriedade física é algo do próprio material em si, da própria constituição do material, da própria propriedade física do seu próprio sistema, em si, sem modificá-lo, sem fazer com que ele passe por algum processo químico. O que é diferente da propriedade química? Que nós modificamos a substância original, ok? Porquê? Porque a submetemos num processo químico e de acordo com que esse processo químico resulta, é uma propriedade daquela substância, ok? Porquê? Porque as substâncias agem com outras substâncias que originam outra substância. Portanto, passa por um processo químico, nós destruímos a substância original para formar nova substância. E essa nova substância, a formação dessa nova substância, muitas vezes é característica da que precisou para formá-la. Por exemplo, nós temos reagentes que formam produtos de reação. Produtos de reação. O que acontece? Muitas substâncias, quando referimos que elas têm propriedades químicas, significa que quando elas reagem com alguma coisa, elas fazem, elas produzem um produto de reação específico. O que acontece, por exemplo, com a água de cal mais dióxido de carbono, que forma carbonato de cálcio como precipitado. Ou seja, o dióxido de carbono, sempre em contato com a água de cal, faz com que haja carbonato de cálcio. É uma propriedade química dele, sim. Por que química? Porque ele teve que passar por um processo químico e destruiu ele mesmo. Ou seja, no início nós tínhamos dióxido de carbono e água de cal, mas depois nós não temos mais dióxido de carbono. Ok? Então teve um rearranjo de átomos que fez com que originasse outra substância. Essa substância que originou é uma propriedade da substância com que ela foi feita, por ter originado aquela mesma. Vamos ver isto mais para frente, mas pensem já que a propriedade física em si é uma característica da própria substância, do próprio sistema, da própria constituição dela em si, sem que ela precise passar por processos químicos e modificar o seu próprio estado, ok? Para originar outras substâncias. Porque um processo químico é isto. Nós juntamos várias coisas para originar outra. E por conta de originarmos outra, destruímos os componentes que usamos primeiramente. Ok? Mas tenham essa ideia. Tenham essa ideia que é muito importante. Primeiramente, a glicose é um sólido branco. A glicose é um sólido branco, ou seja, ela é um sólido branco. Isso faz parte da sua própria propriedade física. E aí, no momento, está dizendo que passou por um processo químico. Só está a falar que é um sólido branco. Portanto, é uma propriedade física.
metanol entra em ebulição a 78,5 graus. Então nós estamos a falar aqui do ponto de ebulição. O ponto de ebulição é uma propriedade física. Porquê? Porque estamos apenas a alterar o estado físico da substância, mas não estamos a alterar a propriedade química e nem a colocar a substância sob processos químicos. Portanto, é uma propriedade física. O éter etílico sofre combustão. Combustão é um processo químico. Okay? Combustão é um próprio processo químico. É uma reação química, que temos um combustível e um comburente. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é o próprio gás que temos na atmosfera. Dizem que quando tem muitos incêndios e muitos fogos, aumenta a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Isso é verdade. Muitos incêndios causam maior concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Porquê? Porque as árvores têm muito carbono na sua composição. E ao reagirem, primeiramente com a fonte, que é o próprio fogo, e depois ao reagirem com o oxigênio, forma o óxido do carbono, ou seja, dióxido de carbono. O carbono e o oxigênio participaram de uma reação de combustão, fazendo com que originasse o dióxido de carbono. Okay? Portanto, e também carbono mais oxigênio, dióxido de carbono. Se perceberem, passou por um processo químico e não existe mais o carbono nem o oxigênio em si, certo? Originou o dióxido de carbono. Portanto, o produto de reação, que é o dióxido de carbono, e os reagentes que foram o carbono e o oxigênio, os reagentes do carbono e o oxigênio se transformaram num certo produto de reação, que foi o dióxido de carbono. Portanto, meio que eles não existiram depois desse processo físico, mas sim existiram na forma de uma outra substância. Mas sim, combustão é uma reação química, portanto é uma propriedade química. O sódio metálico é mole e tem alto ponto de fusão. Ponto de fusão, já falamos, propriedade física. Ok? Ou seja, significa que o valor do seu ponto de fusão, o valor da temperatura em que passa do estado sólido para o estado líquido é muito alto e o sódio metálico é mole. Pronto, não estamos a colocar o sódio metálico em nenhum processo químico, pois não? Estamos a falar somente de uma propriedade específica dele mesmo. Portanto, é um processo físico do seu próprio sistema. O metabolismo do açúcar no corpo humano leva à produção de dióxido de carbono e água. Olha, aqui já fala, passou por um processo químico. O metabolismo do açúcar produziu dióxido de carbono e água. Propriedade química. O metabolismo do açúcar reagiu e formou dióxido de carbono e água. Por isso mesmo é uma propriedade química. A corrosão dos metais. Sim, a corrosão dos metais é um processo químico. E por acaso, muitas vezes, é um processo de combustão. Como, por exemplo, a corrosão do ferro. Fe2O3. E por isso mesmo é corrosão do ferro, como se fosse um óxido do ferro. Ok? E sim, é uma propriedade química. A corrosão dos metais, eles passam por um processo de combustão, que é um processo químico e sim altera a substância em si. Primeiramente, a substância que originou outras altera o reagente em si. Ok? E o produto de reação que origina permite caracterizar o reagente. Mas, como eu disse, vamos ver isso mais para frente. A dissolução de açúcar em água. Muito importante, isto inclusive eu falei na aula sobre soluções, que dissolver açúcar em água é um processo físico. Por que é um processo físico? Porque dissolver açúcar em água não forma nenhuma outra substância. É só a dissolução do açúcar em água, ou seja, o açúcar no estado aquoso. Portanto, é um processo totalmente físico. Okay? Os corpúsculos de açúcar se encaixam no meio dos corpúsculos da água. Agora, este exercício é para associarmos cada gráfico de acordo com o que corresponde, ou seja, para associar
colocarmos mistura ou substância ao que cada grafo mostra. Como assim? Primeiramente, já sabemos que, e já vimos várias vezes, que no gráfico a substância pura tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição, porque a temperatura é constante no intervalo de tempo e coexiste ao mesmo tempo dos estados. Numa mistura de substância é totalmente ao contrário. Ainda relembrando que vimos na aula passada, nós temos o menor ponto de fusão e o maior ponto de ebulição. Okay? Além disso, não tem ponto de fusão nem ponto de ebulição fixo. Okay? As substâncias não têm ponto de fusão nem ponto de ebulição fixo. E faz sentido. Porquê? Porque as substâncias são constituídas pelo mesmo tipo de corpúsculo. Okay? E tem uma temperatura constante no intervalo de tempo. Exatamente. E por isso mesmo, a temperatura sempre vai aumentar. E quando vemos uma temperatura constante num determinado tempo, já sabemos que isto está a acontecer uma mudança de estado físico. O que é diferente de uma mistura? Numa mistura, nós nem conseguimos colocar o ponto de fusão e o ponto de ebulição fixo, porque a temperatura sempre varia. Nós nunca temos uma temperatura constante. Okay? Por isso mesmo, nós nunca podemos falar que é nessa temperatura exata que acontece a fusão, é nessa temperatura exata que acontece a ebulição, não tem como, porque a temperatura não é constante, ela varia. E por isso mesmo, neste gráfico, nós temos isso. Nós temos a variação da temperatura de acordo com o tempo. Okay? Olha só, nós não temos nenhuma temperatura igual ou constante que nos identifique uma mudança de estado físico que nem neste gráfico. Okay? Neste não, tudo variável, okay? Não temos nada constante que nos indique nada. Por isso mesmo que aqui nós temos o sólido e o líquido. E nós temos essa temperatura variada. E por isso mesmo falamos que aqui acontece o intervalo de fusão. Ou seja, esta é a temperatura, é o intervalo de temperatura em que acontece a fusão. Ok? Neste intervalo de tempo. Aqui também nós não temos um ponto de ebulição fixo, certo? Mas temos um intervalo ao qual acontece uma ebulição. Falamos de intervalo, porquê? Porque é entre um tempo e outro tempo que acontece a ebulição. Não é um tempo fixo, mas sim um intervalo, ou seja, de uma temperatura a outra temperatura. Okay? Não é uma temperatura fixa, como esta, mas sim desta temperatura até desta. Okay? Portanto, é um intervalo de fusão, um intervalo de ebulição, um intervalo de temperaturas a qual acontece essa mudança de estado físico. Ao contrário dessa que é constante. Por isso mesmo, já sabemos qual é a mistura e qual é a substância. Este gráfico é claramente uma substância pura. O gráfico está sempre a aumentar, por isso mesmo podemos falar aqui que é o ponto de fusão, aqui já sabemos que é o ponto de ebulição, temperatura constante, iguais corpúsculos, se comportam da mesma maneira. Aqui não temos nenhum ponto fixo, nenhum ponto constante, é tudo variável e por isso mesmo trabalhamos com intervalos. Portanto, isto é uma mistura de substâncias. Pessoal, este foi o vídeo de hoje. Espero que conseguiram consolidar melhor o conhecimento que tinham sobre esse tipo de propriedade física. Só que o caminho das propriedades físicas o caminho ainda não terminou, porque ainda vamos estudar a densidade que é correspondente à massa volúmica. Por isso mesmo, esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, estou disponível para responder. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.